Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém, queridos? Nossa reflexão de hoje está na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 5, versículo 1, acerca dos velhos e viúvas. Olha só, Paulo nos dá uma dica, nos ensina como nós devemos agir com os idosos, com os velhos e as viúvas. Como a sua igreja está fazendo? Como nós estamos fazendo? Será que estamos fazendo da maneira correta? E aqui Paulo então dá uma explicação para Timóteo que serve para nós hoje no século 21. 1 Timóteo 5, não repreendas asperamente, olha só, os anciãos, os velhos, os idosos, mas admoesta-os como a paz. Interessante, vamos admoestar como a paz, aos jovens como a irmãos. Olha que interessante, como irmãos. Ele continua, 2, as mulheres idosas como a mãe. Como você tem tratado as mulheres idosas da sua igreja, da sua família, da sociedade? Você simplesmente tem, negligenciado? Você não respeita? Aqui a palavra de Deus fala como você deve agir, como nós devemos agir. As mulheres idosas como a mães, olha que interessante. As moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas, olha que tremendo, que verdadeiramente são viúvas. Aqui Paulo dá uma explicação a respeito da viúva. Quem deve cuidar das viúvas? É a igreja? É a família? Você tem se preocupado com as viúvas da igreja? Você tem se preocupado com os idosos, com as idosas? Como será que nós temos, participado? Nós como igreja, como corpo de Cristo, querido, nós temos tudo aqui. Como devemos agir em cada situação? A palavra de Deus, nos direciona. E muitas vezes nós fazemos vista grossa, né? Não, isso não é problema meu, isso é problema da igreja, isso é problema do pastor, isso é problema, do governo, o governo que tem que, querido? E muitas vezes Deus nos dá a oportunidade, de estender a mão, de fazer o bem. Por isso que a Bíblia fala assim, melhor é dar do que receber. Quando você pode ajudar, quando você pode estender a mão, faça isso, querido. Deus não fica devendo nada a ninguém, você sabia disso? Deus não fica devendo nada a ninguém. Tudo que você faz não é em vão. Quanto mais você abençoa, quanto mais nós abençoamos, mais somos abençoados. E aqui, Paulo fala no versículo 9 e 10, ele dá uma ideia. Quem é essa viúva? O que vamos considerar verdadeiramente uma viúva? Ele fala aqui, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Interessante. E só a que tenha sido mulher de um só marido. Olha, ensinamentos de Paulo. Tendo testemunho de boas obras. Se criou os filhos, essa viúva fez isso. Se exercitou hospitalidade. Quando ela não era viúva, quando ela tinha tudo na mão, ela exercitou hospitalidade. Criou os filhos na presença de Deus. Se lavou os pés aos santos, se reconheceu o seu líder, o seu pastor, como servo, como homem de Deus, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos. Meu Deus, olha, querido, quanta coisa a viúva, antes não era viúva, será que ela fez tudo isso? Será que nós fazemos tudo isso, querido? É isso que está falando conosco, a palavra está falando com você, meu amado, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Aleluia. Olha só, essa é um exemplo que Deus dá da viúva. Não seja inscrita a menos de 60 anos, que verdadeiramente foi casada uma vez só. Porque tem viúva, lógico, fala, não consigo ficar sozinho, casou uma vez, duas vezes, aconteceu, ficou viúvo de novo, casou de novo. Sem problema, querido, não estamos julgando aqui nada.
Nós estamos falando assim, a igreja, o papel da igreja, quando a viúva está ao nosso alcance, o que nós temos feito? O que você tem feito? O que a igreja tem feito? Então está aqui. Precisamos seguir a palavra de Deus, querido. Então que você possa refletir nessa palavra, que possamos refletir nessa palavra e naquilo que estamos negligenciando a palavra, querido. Vamos melhorar, tá? Porque a palavra de Deus, ela sempre vem, querido, para nos exortar, para melhorarmos, para sermos edificados, para sermos santificados, aleluia. Deus abençoe o seu coração. Se essa palavra abençoa o teu coração, compartilhe com mais pessoas, deixe seu like, isso nos ajuda, que mais pessoas também vão receber o Evangelho de Cristo. Prepara-se a igreja, o Senhor vem buscar aqueles que são seus.